Para não quiser assistir. E já estamos online. Ok. Vamos lá, pessoal, começar a entrar. O pessoal já está entrando, vamos começar, tá bom? Boa noite para todo mundo. Meu nome é Boa Renato, noite. eu sou do Rio Claro Grupo. Nós estamos aqui no primeiro Rio Claro, fique em casa, por favor. Né? Vamos começar, tá bom? Boa noite para todo mundo. Eu estou com o pessoal aqui, com a Marisa, ela é psicóloga formada pela Unip, ela é especialista em terapia cognitiva, com foco em ansiedade, em síndrome do pânico. Então, eu acho que ela tem bastante coisa para ensinar a gente, para falar para a gente do que está acontecendo aí. E temos a Carolina Franco, que é uma rio-clarense também, que está morando lá na Inglaterra, em Londres, que vai falar um pouquinho para a gente de como eles estão se virando lá, como eles estão fazendo lá na Inglaterra com toda essa mudança aí. Isso mesmo. A gente pode começar um pouquinho primeiro com a Carolina. Com a Carolina. Tudo bom? Boa noite, Carolina, tudo bem? Boa noite, Renato. Boa noite, Marisa. Tudo bem? E vocês? Tudo bem. Então, tá bom. Calma aí que meu áudio tá ok, vamos ver. A Carolina está lá em Londres, né, Carolina? Como que estão as coisas aí? Como você está se virando? Como que estão acontecendo as coisas por aí? Tá. Na verdade, aqui em Londres começou a fechar tudo, né? Comércio. Na verdade, o Boris Johnson decretou lockdown desde segunda-feira passada, né? Que as pessoas aí elas têm que ficar em casa. E elas só podem sair para ir ao supermercado, comprar o básico, o mínimo possível de vezes, sair para fazer alguma atividade física, sair para ir ao trabalho ou cuidar de alguém que esteja necessitando. Fora isso, é para você se manter em casa. Todo o comércio que não é de vendas de materiais essenciais estão fechados, apenas supermercados, farmácias estão abertos, né? As escolas fecharam, mas elas continuam atendendo filhos que os pais trabalham em supermercados, em farmácias, nos hospitais, no INHS, que é o nosso sistema de saúde aqui, pessoal que trabalha em transporte público, então as escolas ainda estão atendendo essas crianças, mas elas estão fechadas para as outras crianças, elas estão atendendo, pelo menos na escola que eu trabalho, a gente está atendendo lá em torno de umas 6 crianças. Bacanas. Mas está assim, Então, muito semelhante com o que está acontecendo aí no Brasil. As crianças estão em casa, estudando em casa, a gente está ficando em casa, só sai para o que precisa fazer, ir ao mercado, né? E só, tá muito igual aí. O que eu acho muito legal do Brasil é que vocês começaram a fazer esse lockdown muito cedo. E aqui acho que demorou um pouco para isso acontecer. Isso é muito legal. a gente começou mais ou menos junto, mas aí o vírus começou praticamente um mês antes, né? Estava dando uma olhadinha aqui nos números e tal, e foi praticamente, se não me engano, 28 dias antes o primeiro caso aí na Inglaterra, depois de 28 dias que foi o primeiro caso aqui no Brasil. Então, por isso que os mas é uma diferença de tempo também, né? Isso, exato. O pessoal com relação a estoque, supermercado, como que tá isso? Até domingo passado, que não tinha sido ainda, né, decretado lockdown, todos não, mas uma boa parte dos
supermercados estavam com as prateleiras vazias. O pessoal saiu sim para fazer estoque, para deixar as coisas em casa, com medo que fosse faltar. É exatamente o que estava passando em muitos vídeos que rolavam aí, né, pela internet. Sim, estava faltando muita mercadoria. As prateleiras praticamente vazias. E aí E, você vê aquilo, aquilo que eu estava comentando. Você vai ao mercado para comprar as suas coisas normais. Você vê as prateleiras começando a ficar vazias. Eu tenho 3 crianças. Você começa a fazer o mesmo, com medo de você ficar sem, né? Eu tenho meus filhos, como é que eu vou fazer? E aí você acaba entrando e comprando coisas, às vezes, que você não tem necessidade para ter em casa com medo que falte. mas isso foi no comecinho. Hoje em dia já está mais controlado. Sim, sim, porque agora, depois que decretou o lockdown, né, agora você tem na fila, agora você tem fila para você entrar ao supermercado. Na fila você tem que ter uma distância de 2 metros entre uma pessoa e outra. Então é controlada a quantidade de pessoas que entram. Então eles estão conseguindo repor toda a mercadoria nas prateleiras, entendeu? Existem ainda algumas coisas que estão em falta, mas são poucas. Mas conforme os dias vão passando, essas mercadorias estão voltando às prateleiras do supermercado. E na rua, em todo lugar tem que ficar a distância das pessoas. É muito estranho. Eu falo que parece que eu saio com uma placa assim, estou contaminada, né? Porque as pessoas, elas estão vindo ao seu encontro, elas olham para você, elas fogem de você, elas vão para o lado, longe. É muito estranho andar na rua, é muito estranho. Por mais que o inglês já não é tão carinhoso quanto a gente, né? Não sei como que você sente isso, né? Mas Olha, geralmente eu não posso reclamar. Eu falo que eu me sinto numa comunidade aqui, né? Que assim, Renato, eu tenho 3 filhos, então quando eu cheguei aqui eu fui muito bem abraçada, muito bem. Eles foram muito receptivos comigo, com o meu marido e principalmente com as minhas crianças na escola. Todos eles lá na escola. Eu não posso reclamar, de verdade, eu não posso reclamar deles. Eles foram muito atenciosos e cuidadosos com todo mundo. mas eu digo assim, porque, por exemplo, aqui no Brasil, a gente não conhece as pessoas, tá numa rodinha que tem lá, que às vezes conhece uma pessoa e vai cumprimentar todo mundo, você dá um beijinho em todo mundo. Né? Aí eu Sim. acho que é um pouco menos, Não, né? Assim, isso eles. Não, primeiro que eles não dão beijinho. Se né? for um aperto de mão, oi, mas não, eles não cumprimentam. Se eles não te conhecem, é muito difícil eles O te que cumprimentarem. diz, o que de certa forma é interessante para diminuir, para segurar um pouquinho também né, a espalhar tanto vírus, eu imagino, né? Com certeza. Teoricamente, né? Sim. É, é. Tá. Vamos falar um pouquinho agora com a Marisa Mastroco, né, que ela é psicóloga, ela deve estar sentindo aí mais ou menos o né, que a Carol falou, que ela, né, tá participando, entendendo aí, né, como é que a gente pode fazer para diminuir essa ansiedade, esse estresse? Bom, boa noite. Meu nome é Marisa Mastroroco, eu sou psicóloga, como o Renato já me apresentou, né? Sou especialista em terapia cognitivo-comportamental. Eu acredito que é importante explicar um pouquinho o que é isso, né? Dentro da psicologia, nós temos várias maneiras de explicar o homem, né? Cada maneira é chamada de uma abordagem. Tem a psicanálise, tem a terapia cognitivo-comportamental e tem outras. Eu escolhi a cognitivo-comportamental, que é uma abordagem conhecida como ser muito prática. Ela é focada no problema e a gente busca maneiras, através de técnicas, para solucionar o problema ou pelo menos melhorar, né? E aí, diante dessa situação que estamos vivendo, né, essa pandemia, ela vem junto com essa situação que a gente está vivendo, vem muitos sentimentos, né, muitas emoções. Então, eu percebi que nos primeiros dias estava uma onda muito grande de medo na população, né? A gente tinha medo de tudo. E
conforme foram passando os dias, eu percebi que foi diminuindo um pouquinho isso, né? Mas tem muita gente que ainda está com muito medo e acabou com isso, né? Aflorando a ansiedade, né? Que a ansiedade, assim como todas as emoções, ela é algo natural, né? As emoções, elas são resposta daquilo que a gente está vivendo, daquilo que a gente pensa, né? E aí o nosso corpo reage através da emoção. O problema, isso é super normal e é até saudável, é muito importante que a gente sinta as emoções. O problema é quando elas começam a ficar muito exageradas, né? Então, no caso da ansiedade, né, que é o meu foco de trabalho, a gente percebe que ela apresenta alguns sintomas. Então, o primeiro deles é acelera o coração, né? A pessoa tem uma taquicardia, aí vem suor nas mãos, tremedeira, calafrios, dor na barriga, dor de cabeça, tensão muscular, enfim, né? Um monte de sintomas que o nosso corpo reage. E aí, a gente, através da terapia, vai aprendendo a lidar com tudo isso, né? Porque, na verdade, o que provoca esse excesso de reações fisiológicas é a informação que a gente está passando para o nosso cérebro, né? É o que a gente está pensando sobre a situação, né? Porque o que acontece? Diante de tudo isso que a gente está vendo, que a gente está ouvindo, são informações muito fortes e nos fazem acreditar que o pior está por acontecer, né? Que a gente está vivendo um período em que catástrofes vão acontecer. E é natural, olhando desse jeito, que a gente fique assustado, né? E aí vem vários erros de pensamento, né? Que a gente chama de distorções cognitivas. Mas antes de falar sobre isso, eu quero falar um pouquinho sobre a preocupação, que é o que mais a gente está vendo nesse momento, né? Tem pessoas que acham que se preocupar é algo positivo, né? Que nos ajuda. Aí eu digo que depende. Por quê? Se a gente ficar pensando, ai, será que o mundo vai acabar? Será que eu vou perder meu emprego? Será que eu não vou pegar doença? Esse serás, não sai do lugar, não é funcional, né? O que a gente pode fazer? Ao invés de fazer isso, a gente buscar soluções. Então, eu estou diante de um problema, de um desafio. O que eu posso fazer que está sobre o meu controle para lidar com isso? Né? E aí sim eu vou levantar possibilidades, e dentro dessas possibilidades eu vou ver quais as vantagens e desvantagens de cada uma. E aí eu vou escolher uma delas e vou deixar uma outra como um plano B. Se a primeira não der certo, eu tenho uma outra alternativa. Dessa maneira, a gente vai conseguindo se sentir mais tranquila, porque a gente está olhando para as situações de uma maneira mais realista, né? E aí, voltando um pouquinho, vocês estão entendendo? Então, eu tenho umas perguntas aqui que você está mais ou menos até respondendo. Tá. É que, Pode na verdade, fazer, eu se vou você falar, quiser. fazer um comentário. Né? A gente, de tanta gente ouvir sobre coronavírus, as pessoas, eu acho pelo menos, né? As pessoas acham que pegou coronavírus, morreu. Pegou coronavírus, morreu. E é exatamente isso que você falou. Você só ouve isso, só ouve isso. Eu falei pro meu marido, eu não quero mais saber. Agora eu só quero saber quando descobrirem a vacina. Não quero mais ficar ouvindo falar, porque a gente começa a entrar em desespero mesmo, em preocupação, como você acabou de falar, né? Exatamente. E é uma informação que nos chega, ela é muito tudo ou nada, né? Que é o que eu vou falar agora. É exatamente nesse sentido o que eu estou pensando. Porque assim, a gente tem informação, desinformação, uma coisa que uma hora é uma coisa, outra que é outra coisa. Informações que é o que a Carolina falou, exatamente, que é desesperador, tem que você vai morrer e não sei o quê. Tem as fake news, que a gente sabe que tem muita coisa que
é mentira, né? Ou não é Pode bem falar, exatamente já o dá um que fala, negócio, né? né? Isso deixa a gente muito mais ansioso. Se ainda todo mundo segue uma linha, é difícil, mas tem aquela linha que é um padrão. Agora, cada hora é uma coisa, eu acho que né, Exatamente. mais assustador. Bom, então, agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os erros de pensamento. O que é isso? São como se fossem armadilhas do nosso próprio pensamento que nos faz olhar tudo com uma lente de aumento. Então, vamos lá. Tem vários tipos, né? Na minha página no Facebook, psicóloga Marisa Mastrorroco, lá eu tenho uma lista com as principais distorções cognitivas, tá? Então, distorções cognitivas são erros de pensamento. Todo mundo tem, viu? A gente faz isso sem ter consciência. Mas é legal a gente conhecer, porque aí sim a gente vai começar a ter consciência e vai perceber. Nossa, eu acho que eu estou tendo um erro de pensamento. Deixa eu ver se eu consigo olhar para isso de uma maneira mais realista. Então, eu vou falar 5 deles. O primeiro, filtro mental. Eu vou seguir minha colinha aqui, tá? Você chega a conclusões após manter o foco nos detalhes negativos e deixa de fora de seu filtro os detalhes positivos, né? Então, é perto do que a gente estava falando aí, é aquele foco só no negativo. Tudo que é negativo, eu observo, me chama atenção. Tudo que é positivo, eu descarto. Como que a gente lida com esse erro de pensamento? Perguntar para si mesmo: o que eu não estou considerando? O que está indo bem? O que está acontecendo e eu estou de acordo? Que eu estou gostando? Né? Tem pessoas que agora estão se deparando, a princípio parecia algo assustador, mas estão se deparando com coisas legais, agradáveis, que está sendo positivo, né? E tudo bem a gente curtir. Essa live aqui, por exemplo. Né? Não é porque está tudo sem perspectiva que a gente não pode curtir momentos agradáveis. Podemos sim. Né? O segundo, maximização e minimização. Quando você pensa sobre si mesmo, sobre os outros ou sobre uma situação, você maximiza, amplia os aspectos negativos e minimiza os aspectos positivos, né? É parecido com o filtro mental, só que aqui é você dando um foco muito grande no que é negativo e minimizando o que é positivo. Tipo assim, olha, estão falando que tem uma vacina aí. Ah, mas ainda é muito suposição. Não pode sair na rua, porque se sair vai morrer. Você percebe? Que é maximizar o negativo e minimizar o positivo. Desculpa te interromper um pouquinho, mas eu acho que a gente vive muito isso, né? Hoje em dia parece que o ruim, que o errado, é muito maior do que o bom, né? Porque eu imagino que a maioria tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? Mas aí vai muito mais de como a gente trata o lado bom e o lado ruim, né? Acho que é mais ou menos nesse sentido também. E assim, eu costumo dizer que não é para a gente trabalhar com o positivo, né? Tipo, as pessoas falam assim, pensa positivo, que você vai se sentir melhor. Não adianta, porque pensar positivo a gente não tem de se agarrar. Por isso que eu falo, a gente tem que buscar olhar para a realidade, buscar evidências. Quais as evidências que comprovam isso que eu estou pensando? Quais as evidências que discordam? Porque aí sim eu vou conseguir olhar de uma maneira mais clara e aí sim eu vou conseguir me sentir melhor. Tá? Aí, então, como lidar, né, com a maximização e minimização? Pergunte a si mesmo. A minha opinião é 100% certa? Nunca é, né? Ninguém. Que outros aspectos dessa situação eu não estou olhando? Né? Então, é importante a gente se perguntar. Agora vem o terceiro. Pensamento, tudo ou nada. Esse eu acho que é o que está mais pegando agora, né? É um dos que mais está pegando. Você vê apenas 2 categorias para situações.
são ou totalmente bons ou totalmente ruins, perfeitos ou defeituosos, inteligente ou burro, Ou de um lado ou de outro, né? sucesso ou um Exato. fracasso, né? Uhum. E como que a gente lida com isso? Eu não estou conseguindo me enquadrar nessa tela. Enxergar os pontos intermediários, né? Então, pergunte a si mesmo: estou sendo justa? As coisas são realmente 100% boas ou 100% ruins? Que possibilidades estou desconsiderando quando eu passo a enxergar as coisas de maneira nos termos tudo ou nada? Né? Porque Porque nada é tudo ou nada, né? não sempre tem várias possibilidades, só que a gente cai nessa onda de achar que é tudo ou nada. Só que, vamos pegar aí o 8 e 80. Entre o 8 e 80 tem aí 72 números, né? E que a gente pode olhar para eles e ver como possibilidades, né? O quarto, catastrofização. Você pensa... Isso é uma boa parte. Parece que tá ficando mais difícil, né? Você pensa que não haverá esperança em seu futuro, que será repleto de catástrofes, sem considerar outros resultados possíveis, né? Então, como lidar? Considerar todas as possibilidades. Pergunte a si mesmo: o que mais pode acontecer? Que possibilidades eu não estou considerando? A minha situação pode melhorar de alguma maneira? E quando eu digo isso, não significa que eu tenho que ficar vendo todas as notícias da televisão. O que eu estou dizendo é que podemos olhar de uma maneira mais ampla, sem focar no negativo, buscar possibilidades como um todo, né? E o último seria ditar as regras. Esse aqui pega muito para quem tem ansiedade, naquele ponto de que tem que ter o controle de tudo. Né? Então, você tem uma ideia fixa sobre como as coisas devem ser, deveriam ser, e você fica chateado ou com raiva quando as suas expectativas não são atingidas. Né? Então, aqui a gente vê a necessidade de controle. É importante lembrar que nós temos controle apenas sobre as nossas coisas, sobre o nosso domínio. E nem assim, nem sempre, né? Tem coisas que a gente acha que a gente dá conta e quando vê, errou, se perdeu e acontece. Não, Né? e nesse momento, ninguém tem controle pela sua vida, nem do que vai ser o amanhã, porque é tudo muito diferente para todo mundo, né? Nunca ninguém viveu uma situação assim. Então, ninguém tem E tá controle. ainda muito assim, né? A gente não sabe o que está acontecendo, o que vai ser, né? O quanto tempo vai durar, o como vai, né? Tá muito... Isso. Exatamente. E assim, na verdade, se a gente for ver, antes mesmo de ter esse problema do coronavírus, eu já trabalhava essas questões, né, de controle. A gente tem essa falsa impressão de que a gente consegue ter controle das coisas, mas é uma ilusão. Porque se for ver, na verdade, a gente consegue fazer o quê? Planejamento, se programa. Mas não é porque a gente se programou que tem 100% de chance daquilo dar certo. Não é? Então, assim, se for ver mesmo, de verdade, não existe nada certo. Até mesmo o sol, que a gente sabe que vai nascer, pode ser que num dia nasça cheio de nuvens e a gente não vai ver o sol, vai ser um dia nublado, percebe? Então, a gente não tem controle de nada, isso é uma grande ilusão. Quando a gente consegue reconhecer isso, aí sim a gente vai conseguir lidar com as coisas de uma maneira mais flexível, que é o ideal. Porque aí a gente vai conseguir aceitar mais quando as coisas saem daquilo que a gente planejou. Aquilo não vai nos afetar tanto, porque a gente sabe que sim, podem acontecer coisas fora do que a gente esperava, e tudo bem se acontecer. Que é possível, né? Né? A gente se replaneja. Assusta um pouquinho isso que eu falei, mas eu acredito que faz muito sentido, né? Sim. É isso aí.
E aí, o que eu escrevi aqui, né? Pergunte a si mesmo, como eu posso ser flexível nessa situação para que todos fiquem um pouco mais felizes ou satisfeitos? Como eu posso fazer para equilibrar isso e tal? Aí, agora vem a parte prática. Como colocar tudo isso em prática, né? Então, eu acredito que a gente pode tentar fazer isso em 4 pontos. O que acontece? Primeira coisa que a gente tem que fazer é confortar a nossa emoção. Tem pessoas que acham que quando tem uma emoção, é algo assustador, que eu não posso sentir isso tem que passar logo. Ai, meu Deus, eu não consigo lidar com isso. Passa logo, senão eu vou perder o controle. E fica assustada, como se fosse um monstro. Quando a gente tem essa imagem da emoção, essa visão sobre ela, a gente acaba lidando de uma maneira que faça com que ela dure mais. Fica mais difícil. Então, como que é um jeito mais funcional de lidar com a emoção? Vamos imaginar assim. Quando a gente está tendo uma emoção que ela está aflorada, se a gente olhar para ela e imaginar que ela é como se fosse uma criança chorando, pedindo colo. Imagina uma criancinha ali, com aquela carinha fofinha, olhando para você, chorando e pedindo colo. Você não vai querer dar colo para ela? Se você não der colo, o que ela vai fazer? Ela vai chorar mais alto, ela vai começar a espernear, ela vai se jogar no chão, ela vai fazer de tudo para chamar a sua atenção. Exatamente. Assim são as nossas emoções. Elas fazem de tudo para a gente olhar para elas. Então, esse lance de falar assim, eu não estou sentindo nada, não, vou disfarçar, isso aqui vai passar logo, não funciona. Aí que ela gruda. Vai piorar depois. Vai vir com mais força. Isso. Então, assim, o que a gente ensina? Sentir uma emoção, independente da qual que for, se for raiva, se for medo, se for ansiedade, se for tristeza. Sentir, o que a gente faz? Deixa eu mostrar aqui no vídeo. E dá nome para ela. Primeira coisa, dá nome. Ai, eu tô triste. Tô com medo. Tudo bem ficar com medo, né? Aceita que tá com aquela emoção. Por quê? Porque quando a gente aceita, aí sim a gente pode ver o que é possível fazer com ela. Enquanto a gente ficar brigando, ela vai ficando pior, tá? Então a gente aceita, acolhe essa emoção, valida ela, tudo bem, eu senti isso. Por quê? Porque a gente não tem controle sobre sentir a emoção. É algo natural que acontece no nosso corpo. Não temos controle nenhum. Então, a única coisa que a gente pode fazer é nos acolher. Eu vejo que muitas vezes, muitas pessoas acham que precisam de outras para nos acolher nesses momentos. É lógico que é gostoso que alguém nos abrace, que alguém esteja conosco nos momentos que a gente está mais vulnerável emocionalmente. Mas, principalmente, nesse momento em que a gente está vivendo de isolamento, tem muita gente que mora sozinha, que não tem ninguém perto para dar um abraço, né? E eu digo que a gente é capaz de se acolher, né? Então, tô triste, se acolhe, faz esse movimento aqui, ó, que faz aí, vocês vão perceber o quanto isso aqui é gostoso, isso aqui é calma. Pode se abraçar assim? Abraça! São gestos compassivos, né? São gestos de acolhimento que nos fazem se acalmar. Então, primeira coisa é isso, aceita, valida. Terceira coisa, respire. Por quê? Quando a gente começa a ficar ansioso, o primeiro sintoma fisiológico é a respiração. Ela fica ofegante, a gente fica... Não é? E aí, descontrola tudo. Aí vem todos os outros sintomas. Então, qual que é a primeira coisa que a gente faz? Aí ataque físico também, né? Porque até agora o que você está falando são as coisas mais mentais. Nesse momento, você altera a respiração, você está alterando o seu físico também, isso, né? Exatamente, né? Porque quando você está com a emoção aflorada, o seu físico também já está respondendo, né? Então, deixa eu lembrar aqui. Oh, meu Deus, respire. Então, a gente vai respirar. Só que é uma respiração própria para isso. Como que é essa respiração? É a respiração abdominal. Por quê? Imagina um bebezinho. Quando ele está
dormindo, lembra como que é um bebê dormindo? Barriguinha dele sobe e desce, sobe e desce. Por quê? Porque ele está fazendo a respiração certa, a respiração abdominal. Conforme a gente vai crescendo, por conta da pressa do dia a dia, a gente acaba fazendo mais a respiração pulmonar. Então, como que é a abdominal? Você vai puxar o ar pelo nariz, segura, imagina que, primeira coisa, imagina que tem uma bexiguinha na barriga, você tem que encher ela de ar. Então, você vai puxar o ar pelo nariz, vai perceber a barriguinha indo para frente, segura um pouquinho e solta pela boca. Isso, faz mais uma vez. Pode até fazer o barulhinho. Isso, então, ó, olha aqui minha barriga. Na yoga a gente faz assim, ó. Eu puxo o ar, olha a barriga indo para frente, ó. Reparem que é mais a barriga que se movimenta do que o tronco, tá? Então, ó. Como que eu ensino? Puxa o ar em 3 segundos, segura 3 segundos e solta pela boca em 3 segundos. Sem se preocupar com o tempo. O importante é que você faça num ritmo em que você se sinta relaxando, que vai te ajudar a se acalmar. E aí, o que é o ideal? É você treinar essa respiração. Quanto mais você treinar, melhor o seu corpo vai responder quando você precisar. Então, faz umas 10 vezes de manhã, 10 vezes à tarde, 10 vezes à noite. E antes de dormir é excelente para nos relaxar e a gente conseguir dormir bem. Tá? Por último, examine, porque o que acontece? Quando a gente faz esses 3 primeiros passos, a gente consegue acalmar a nossa emoção. A gente pega esse bebê chorão no colo e acalma. Depois que a gente acalmou, aí sim a gente vai olhar para os nossos pensamentos. Vamos examinar esses pensamentos. Será que eu estou tendo algum pensamento distorcido? Algum erro de pensamento? Aí vamos lembrar lá de tudo que a gente já conversou, né? Se sim, o que eu estou pensando, né? Eu estou desconsiderando alguma coisa? Eu estou maximizando o negativo? Eu estou considerando as recomendações médicas ou eu estou exagerando nos cuidados, né? Hoje mesmo eu vi o depoimento de uma pessoa na rua que diz que chega em casa, tem que ficar com o tênis na água sanitária por 2 minutos, depois entra, o amigo borrifa ele, é verdade, borrifa ele com álcool, para depois vai lá, tem que lavar a mão na pia, o moço já dá o sabonete, depois passa vinagre, depois passa o álcool em gel. Será que não está um pouco exagerado? Porque as recomendações que a gente tem ouvido não precisa tudo isso, né? Então, é isso que a gente tem que examinar, os nossos pensamentos e os nossos comportamentos, tá? Então, busque ampliar o seu olhar e, assim, vai conseguir olhar de modo mais realista, dando um significado mais coerente para as situações. E, como consequência, vai se sentir e se comportar de uma maneira melhor, tá? E, para finalizar, eu gostaria de deixar um recado, né? A gente está vivendo em isolamento social, muitas famílias estão tendo dificuldades no convívio diário. Então, minhas sugestões são: primeiro, coloque em prática as dicas que eu passei hoje, o vídeo vai continuar aí disponível, revejam quantas vezes acharem necessário. Né? Conversem, sejam flexíveis para se adaptar à nova situação, porque a gente não tem previsão de quando tudo isso vai mudar, vai voltar ao normal, né? Então, a gente tem que tentar se adaptar. Não adianta ficar nervoso, ficar irritada, ficar xingando. Vamos olhar para o que está diante da gente e vamos tentar se adaptar, vamos ser mais flexível, né? Façam combinados. Faça uma programação de atividades da semana, né? Coloca lá na programação, ler, estudar, conversar, jogar, meditar, relaxar, se exercitar, orar,
que a oração é importante, porque ela também nos ajuda a se acalmar. Sejam carinhosos, façam elogios, né? Isso é bom. E substituam as reclamações por pedidos. Porque eu vejo que as pessoas, agradecimento, porque eu vejo que as pessoas, elas não têm vergonha de serem grosseiras, né? Mas morrem de vergonha de fazer um pedido. Só que quando a gente pede com educação, se respeitando, respeitando o outro, as chances da nossa necessidade ser suprida é muito maior, né? Então, vamos exercitar o diálogo, tá bom? E é isso. Tá ótimo. Bacana. Bastante coisa do que eu estava imaginando aqui, tinha anotado, tinha pensado em perguntar, e respondeu, assim, bastante coisa. Acho que dá para a gente né, tentar pensar. Tem um lado ruim de estar em casa, de estar preso, mas também tem um lado bom. Né? Alguém falou aí, agora a gente consegue ver que o dia tem 24 horas. Porque, né, no dia a dia, a gente corre tanto, a gente faz tanto, que a gente chega em casa já cansado, dorme, acaba, começa de novo e vai. Você não vê o dia passar, porque está tudo uma coisa atropelada na outra. Hoje em dia, eu, pelo menos, eu faço bastante coisa, eu tenho bastante coisa, mas eu consigo ter o momento de parar um pouco, né, de curtir o dia, de ver o dia realmente passando. Né? Eu acho que é importante a gente usar, né, o lado bom do que tem. Né? Até eu marquei aqui que eu queria que vocês três, até porque a Carolina tem crianças, é um mundo um pouco diferente do meu, né? Mas assim, eu sei que, né, a gente precisa entreter as crianças, precisa, né, fazer o dia em casa passar de uma forma gostosa, de uma forma agradável. Eu tenho ficado muito mais com a minha mãe, com meu pai, conversando, tô cozinhando com a minha mãe de vez em quando, a gente inventa de fazer coisa que, tipo, é super legal, só que no dia a dia não dá tempo, você não consegue pensar em fazer essas coisas. Mas agora eu consigo, vamos fazer alguma coisa? A gente vai e faz junto. Comecei a fazer um curso que fazia muito tempo que eu queria, mas não dá tempo, depois eu faço. Nos primeiros dias que começou essa história, eu falei, é a hora, vamos fazer o meu curso. Então, é um curso online, né? Estou fazendo aí, estou aprendendo alguma coisa nova. Eu acho que é importante a gente se reinventar e procurar coisas prazerosas para fazer dentro da nossa possibilidade. Então, eu queria até que você, Marisa, por ser psicóloga com mais clareza, e a Carolina com os filhos também, né? O que vocês estão fazendo, ou dicas, sugestões, né, de coisas bacanas para a gente estar fazendo aí, curtindo o tempo, né? Bom, eu com 3 crianças, né? Na verdade, aqui a gente tem uma programação escolar que, para nós aqui em casa, decorre aí das 8h30 até 1h da tarde, mais ou menos. Nesse tempo, as crianças têm, como se estivessem na escola, o lanchinho, eles param para almoçar, tem aula de educação física todos os dias, uns 15 minutos de alguma atividade física que a escola passa para a gente por vídeo. E aí, a partir daí, eles têm o momento deles ficarem com o tablet um pouco, né? Porque eles gostam disso. Só que eu acredito, estou vendo muito aí pela internet coisas que muitas famílias estão fazendo, que você acabou de falar, Renata, é o cozinhar em família. A gente não saiu da cozinha, a gente não parou de fazer coisa na cozinha. E comer, né? Eu, pelo menos aqui em casa, a gente está fazendo muito isso, sabe? E faz pão, e faz torta, e faz bolo, e faz suspiro, e faz queijo, e faz manteiga, e faz tudo. Então é isso, a gente ocupa o nosso dia desse jeito e assiste filme com as crianças. É isso, chama eles para participar na cozinha quando eles não estão fazendo as coisas da escola, no tablet deles. É isso. A gente não tem quintal aqui em casa e aí fica até um pouco mais difícil. Uma vez ou outra a gente até sai para a rua, né? Porque aqui pode sair para a rua para fazer uma atividade física uma vez ao dia, ou você sai sozinho ou você sai em família. Então saímos nós 5, e também isso aconteceu umas 2 vezes nessa primeira semana, mas é só, o resto é aqui em casa, a gente dá um jeito aqui em casa.
Eu tenho aproveitado para pôr as minhas leituras em dia. Nossa, tá bem produtiva as minhas leituras, viu? Em uma semana eu já li um livro de 300 páginas, na outra também, tá muito gostoso. E assim, eu estou fazendo os atendimentos online, né? Então, tem dias que tem mais atendimentos, tem dia que tem menos, aí eu aproveito para fazer as leituras. Eu moro com a minha cachorrinha, então a gente tem uma boa companhia aqui também. Até quero convidar todo mundo aí que está assistindo a gente, que comentem aqui embaixo na live o que vocês estão fazendo de legal, de gostoso, né? Para aproveitar o dia, aproveitar, né? Como sugestões para as outras pessoas também. Eu acho que é, né, uma coisa gostosa ter ideias, né? De repente a gente tem algumas ideias de coisas legais, bacanas para estar fazendo. Legal. Isso mesmo. E não sei se alguém quiser fazer alguma pergunta, coloca aí. Eu vou dar uma olhadinha. Vou dar uma olhadinha aqui na página, se o pessoal. Não tem alguns comentários de pessoas falando. Deixa eu ver aqui na outra página. A gente está na página do grupo e no perfil do grupo. O Pedro Souza, que a Marisa é minha psicóloga, excelente. O pessoal mais comentando que está assistindo, coisa assim, perguntas não tem. Se alguém tiver, ainda dá tempo, uns 5 minutinhos para fazer. Eu tenho uma outra pergunta que eu queria estar, né? Como a gente controlar o estresse de não poder sair de casa, de não poder ir trabalhar? A gente, né? Algumas pessoas, eu consigo trabalhar um pouco aqui de casa, né? Eu trabalho com desenvolvimento de site, de internet, com internet, esse tipo de coisa. Então, eu consigo também trabalhar um pouquinho aqui. A Marisa falou que consegue fazer alguma coisa, né? Que está atendendo, né? A Carolina falou que você está indo na escola, né? Você disse ainda. Isso. Né? Na verdade, a gente começou a fazer mas assim, muita gente pessoas. Mas muita gente não. Desculpa. Não, desculpa eu te interromper. Mas muita gente não consegue sair para trabalhar, né? E as contas aí tá começando a chegar. Como a gente vai, né, controlar essa ansiedade, esse estresse, porque, né, vai ser nesse momento a gente tem que saber lidar com o que a gente tem sob o nosso controle, né? Eu penso assim, ficar preocupado com o que está por vir não vai resolver o problema. A gente tem que olhar para o que a gente tem nesse momento de possibilidade. Então, de repente, a pessoa consegue fazer um pão para vender, faz pão para vender, faz bolo, ou, sei lá, inventa alguma coisa para tentar fazer uma renda extra nesse momento. Né? Eu acredito que reinventar um pouquinho. Isso, é muito mais útil a gente buscar possibilidades do que a gente ficar aí se preocupando. E que isso não resolve nada. Fabuloso, né? Se reinventar e não ficar esperando, né? Porque aí vai demorar aí mais 15, 20 dias, um mês, a gente não sabe, né? E nesse tempo, vamos fazer alguma coisa, né? Vamos se reinventar. Vamos usar a nossa criatividade, né? Afinal porque a gente tem habilidades. Todos nós temos habilidades, né? A gente só tem que olhar para elas e investir, começar a desenvolver. Então tá ótimo. Foi um prazer estar conversando com vocês. Espero que o pessoal que acompanhou aí tenha gostado. Eu aproveitei muito, acho que aprendi bastante coisa. Vou não só pro corona, para esse tempo aqui, mas, né, para a vida, né? Exatamente. São dicas que servem para o nosso dia a dia, né? Não só para esse momento que a gente está vivendo. De autorreflexão, de autoaceitação, né? É normal os sentimentos, faz bem, é bom, né? Os sentimentos, seja... Exatamente. Né? E é muito saudável, né? O problema é quando tem algumas pessoas que lidam com a emoção de uma maneira... como se fosse realmente tão assustador que acaba criando um mecanismo de bloquear a emoção, que a gente chama de embotamento afetivo. Só que aí, quando ela faz isso, de repente, ela não sente uma determinada emoção. Tipo, eu não sinto mais tristeza. Não sinto. Só que também não sente mais nenhuma outra emoção. Então, não sente alegria, não sente bem-estar, não sente nada de bom, né? Então,
que graça que tem a vida desse jeito também, né? O ideal é a gente aprender a lidar com as nossas emoções, porque elas não são um monstro, elas são, imagina que são um bebezinho chorando e que a gente dá conta de lidar com elas sim, tá? E se sozinho você não está conseguindo, busque ajuda de um profissional, tá? De terapia de psicológica. Ok. Bom, e eu queria deixar um recadinho, se alguém quiser fazer terapia ou alguma outra informação, eu tenho minha página no Facebook, psicóloga Marisa Mastroroco. A gente coloca lá nos comentários. Isso, e o meu celular é 19981376765, é o WhatsApp, podem mandar mensagem. Combinado. E muito por enquanto, obrigado. atendimento só online, mas Online. é muito bom, da mesma forma que o pessoal. Obrigada, Marisa, pelas dicas. Vou usar aqui para a criançada e Muito comigo. obrigado por todas as dicas, Carolina. Muito obrigado por estar acordada até agora, que aí já é quase 1h da manhã, né? Muito obrigado. 4 horas, imagina. Obrigado você pelo convite, Quero agradecer prazer em todo rever, mundo conversar. Que assistiu também. A gente pretende fazer lives amanhã, durante toda a semana, durante todo o período que a gente tiver aí, né, preso dentro de casa. Quem tiver sugestões, dicas de pessoas, de assuntos, de informações para a gente estar discutindo, por favor, manda uma mensagem, pode comentar nos vídeos, a gente estou à disposição. Espero poder ajudar, né, o pessoal de Rio Claro para que esse período aí seja agradável, seja bom, né, mesmo com todas as limitações, a gente consiga aproveitar o tempo o máximo possível. Ok, legal, obrigada. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau. Tchau.